Foi em agosto de 2017 que o Leon e a Nilce se reuniram e fizeram um vídeo para mostrar como o Nando Moura não tinha lido os livros que ele dizia que tinha lido para defender a posição que o nazismo era de esquerda. O que eles fizeram nesse vídeo foi mostrar justamente o contrário, que os autores que o Nando Moura usou como referência diziam o contrário, diziam que não era de esquerda e sim de extrema direita. O que acontece é que o cara não se conformou com isso, já fez vários vídeos ali, tanto atacando o Leon e a Nilce, como também reforçando essa ideia equivocada que ele tem que o nazismo é de esquerda. Várias pessoas apareceram aqui para falar sobre isso, né? Eu já fiz vídeo falando sobre isso, o Carlitos Historiador também já fez vídeo refutando o Nando Moura, mostrando como ele está equivocado na leitura dele, tanto do Mein Kampf como de outros livros. Então ele não se contenta com isso, ele não se conforma com isso, ele é incapaz de mudar de ideia, mesmo com evidências bastante sólidas, demonstrando como ele está errado, equivocado. E ontem ele fez uma série de ataques ao Leon e depois colocou um texto aqui na aba comunidade dele, dizendo o seguinte: resposta para o cabeçulinha e a dona Comunilce da professora Ilse Figueira. E daí ele põe um texto aqui dessa suposta professora Ilse Figueira, mostrando como o Leon estava errado, como o nazismo é de esquerda. Eu vou ler para vocês aqui, analisar esse texto, porque é interessante você ver em que tipo de fonte que o Nando Moura se fia. Então vamos lá. A professora Ilse Figueira diz: olá, canal Coisa de Nerd. Visto a resposta ao Nando, resolvi fazer uma pequena correção nas coisas que você disse. Então ela vai ensinar o Leon e a Nilce por que o nazismo é de esquerda. Então ela começa. Primeira premissa dela, né? Quem não leu e entendeu o que diz ter lido foi você, pois, segundo Pierre Chanou, nazismo e comunismo são gêmeos heterozigotos. Se eles são gêmeos, logo significa que eles compartilham de uma mesma origem e têm uma clara afinidade, já que são irmãos. Se você defender que ambas ideologias estão no mesmo espectro ideológico, então fica claro que, segundo a analogia usada por este autor, que eles estão de fato do mesmo lado ideológico, pois compartilham da mesma origem e têm bastante semelhanças entre si, conforme foi defendido por esse autor. Aqui ela repete, na verdade, né? Ela falou compartilham a mesma origem, ela meio que anda em círculos. Mais importante do que ler uma obra é compreender a ideia transmitida pelo autor. Ficou claro no seu vídeo que você tem uma grande dificuldade de síntese interpretativa. Então vamos começar aqui primeiro com essa interpretação de gêmeos heterozigotos. O termo heterozigoto talvez não seja o mais apropriado porque o Chaunu queria dizer, não sei se ele realmente usou esse termo nesse sentido que ele queria ter dito. Porque existem os gêmeos monozigóticos, né, que seriam os univitelinos, que são um único óvulo e um único espermatozoide, e o óvulo se divide, então surgem dois embriões idênticos, com o mesmo DNA, e tem os gêmeos dizigóticos, que seriam de dois óvulos diferentes, fecundados por dois espermatozoides diferentes. Então são gêmeos não idênticos, são gêmeos diferentes. Eu vou fazer uma referência aqui a um filme antigo, eu não sei se vocês lembram, não sei se vocês assistiram, que se chamava Irmãos Gêmeos, e tinha o Schwarzenegger e o Danny DeVito. Então eles eram irmãos gêmeos muito diferentes entre si fisicamente e de personalidade. Então gêmeos dizigóticos, que seriam de dois óvulos diferentes, podem ser muito diferentes de fato. Eles têm a mesma origem, o mesmo útero no qual eles se fecundam, no qual eles são gerados, mas como resultado são muito diferentes. E quando o Chaunu e outros intelectuais dizem isso, né, outros historiadores do nazismo dizem sobre isso, o que eles se referem é que o nazismo e o comunismo surgiram num período muito parecido de uma grande insatisfação em relação às democracias liberais. Então eles surgem como uma proposta alternativa para um sistema que para eles estava falido, não funcionava. E isso é o que o Stanley G. Payne diz no livro dele sobre fascismo. Ele faz uma revisão da literatura e ele mostra como havia uma interpretação nesse sentido entre vários autores, que o fascismo, tanto sua vertente italiana quanto alemã, e o comunismo tem essa origem comum, desse contexto histórico, como consequência dessa insatisfação e também de um grande ressentimento em relação à Primeira Guerra Mundial. Então você tem um cenário ali que propiciou o surgimento desses movimentos que querem uma mudança social profunda. Não quer dizer que eles sejam idênticos, nem parecidos, nem que defendam ideologias semelhantes, mas sim que eles surgiram num ambiente parecido. O que a professora Ilse faz é extrair uma falsa conclusão a partir dessa afirmação do Chaunu e de outros autores que trabalham com o nazismo. Dizer que vem de uma origem comum não quer dizer que os resultados sejam semelhantes, podem ser muito diferentes, dependendo das conjunturas. Depois ela prossegue na segunda premissa dela. Segundo, você alegou que era um consenso acadêmico que o nazismo era de direita. Bom, está errado por dois motivos. Primeiro, a área que estuda o tema é ciência política, filosofia política, entre parênteses, ou seja,
você fez uma afirmação sem saber qual é a área de estudo do tema. Na verdade, há várias áreas que estudam a questão da ideologia, não é apenas a ciência política, e talvez nem seja a primazia da ciência política estudar isso. A filosofia política é uma área da filosofia em particular, é um sub-ramo da filosofia, embora seja estudado também em outros cursos, como direito, como economia, como ciência política, como outras áreas. E dela prossegue. Segundo, para haver consenso acadêmico é necessário primeiro que os acadêmicos se reúnam em uma agremiação. Escola, seminário de estudos, instituto de pesquisa, produzam e publiquem sobre o tema. Você não citou isso em momento algum. O que deixa claro que além de você não saber qual é a área que estuda ideologias, você também não faz a menor ideia do que é um consenso acadêmico. Quanto mais em ciências humanas, que são áreas que não partiram das mesmas metodologias de pesquisa. E aqui ela se atém a um sentido muito particular de consenso, que pode fazer razão dentro do âmbito de pesquisa que ela trabalha, mas se esse for o problema, o que o Leon quer dizer, e quando muita gente diz que há um consenso, ou que há uma interpretação disseminada que o nazismo é de extrema-direita, é que uma vasta maioria, talvez a imensa maioria dos pesquisadores do nazismo concordam que o nazismo não era de esquerda, talvez nem se questione sobre isso, mas sim que era de extrema-direita. Então o que a gente pode afirmar é que a vasta maioria dos pesquisadores, dos especialistas, situam nesse campo político, nessa posição ideológica. É evidente que sempre há teóricos revisionistas, sempre haverá pesquisadores que vão fugir da maioria, que vão fugir dessa aceitação majoritária de um tema, mas eles são justamente isso, autores marginais que discordam da maioria. O que ela faz aqui, e o Nando Moura também faz, se chama em psicologia de viés de confirmação. Ela escolhe um autor revisionista ou um autor que não é amplamente estudado na academia. Ela até cita depois qual é o autor que ela usa como referência, numa longa discussão que ela teve por horas com pessoas ali que estavam questionando no Twitter, e ela citou que é o Erich von Kuehnelt-Leddihn, que é um autor que parece que não tem nenhuma credibilidade acadêmica. Eu fui procurando no Google Scholar, tem menos de 800 citações nessa área do nazismo, então ela citou uma referência ali que eu particularmente não utilizaria para defender nada. Isso se chama falácia de falsa atribuição, quando você usa uma referência ou uma fonte que não tem autoridade ou a credibilidade para defender aquele assunto. Depois ela prossegue. Terceiro, se você realmente fez um mestrado sobre história alemã, seria natural que você soubesse o que foi o pangermanismo, sua origem ideológica e quais movimentos ele gerou. O pangermanismo é mais antigo que o marxismo. O nazismo é fruto do pangermanismo. Qualquer um que estudou história política alemã sabe disso, mas me parece que você não sabe. Talvez você devesse fazer uma reciclagem, entre aspas, risos. Aqui é difícil saber onde ela quer chegar, porque o pangermanismo foi um movimento nacionalista alemão, de unificação dos povos alemães, e não dá para entender qual a relação disso com o fato de ela afirmar que o nazismo é de esquerda. Realmente não tem ligação. Qual é o vínculo entre o movimento nacionalista alemão e o movimento comunista marxista, que era internacionalista e que visava unir o proletariado? Não consigo ver o vínculo entre uma coisa e outra. Essa é uma premissa que não tem nada a ver com o argumento que ela está defendendo. É só para jogar o nome ali, só para jogar uma informação que não tem relação. Depois, ela prossegue, para a conclusão dela já. Portanto, eu, com licenciatura por instituição federal e especialista em metodologia do ensino superior, também por instituição federal, afirmo, isso é que ela põe em letras maiúsculas, afirmo que o único desonesto e incapaz intelectual aqui é você, que sequer sabe o que significa gêmeo heterozigótico. E aqui você tem um argumentum ad verecundiam, que é um apelo à autoridade, Ela, licenciada por instituição federal e especialista em metodologia, afirma. Ela não teve premissas convincentes, ela não teve uma estruturação lógica convincente, e ela afirma com base na autoridade dela. Quando ela faz isso aqui, a gente foi pesquisar quem era essa pessoa, quem era essa Ilse Figueira, e não encontramos nada. Muita gente foi procurar e ninguém encontrou nada. Quem é essa pessoa? Quem é esse especialista em nazismo que ninguém sabe quem é? Fomos procurar e não tinha nenhuma busca no Google. Tinha só uns artigos perdidos ali em alguns locais, alguns artigos revisionistas. Então ela no Twitter divulgou o currículo Lattes dela, então pudemos encontrar quem ela era. Então descobrimos o que ela era. Eu vou até botar o link aqui do currículo Lattes dela. Então a gente descobriu que ela é formada em Geografia pela UNIR, que é a Universidade Federal de Rondônia, especialista em Metodologia do Ensino Superior, também nessa universidade, especialista em Saúde Ambiental, Vigilância Sanitária e Educação em Saúde. Tem experiência na área de saúde coletiva com ênfase em saúde pública. Se você olha o currículo dela, você não vê nenhum tipo de especialização em nazismo, nenhum tipo de credencial ou trabalhos acadêmicos publicados sobre o nazismo, sobre a ideologia nazista. Ela tem a formação em geografia e se especializou na parte de saúde pública. Ela tem algumas participações em congressos aqui de vigilância sanitária, de saúde pública, administração de empresa, boas práticas de fabricação de alimentos, batedouros, açaí. Não tem nada, nenhuma formação específica em nazismo que tornasse ela uma autoridade no assunto a ponto de ela afirmar que eu, formado em geografia e especialista em metodologia de ensino superior, possa
legitimar a fala dela de que o nazismo é de esquerda sem dúvida nenhuma. Não tem. Você tem alguém que não tem nenhuma formação específica nisso e não é uma autoridade nisso. Então não há por que aceitar isso. Não há por que nós aceitarmos o que ela diz e nem que o Nando aceite o que ela diz também. Não é uma autoridade. Isso, novamente, é aquilo que se chama de uma falsa atribuição. Você dá uma referência que não é referência, que não tem a qualificação para isso. E para encerrar, ela diz o seguinte, olha, aliás, canal Coisa de Nerd, na próxima vez não recorra aos consensos acadêmicos da Academia de Viridian. Acho que eles não lecionam história e ciências políticas e sim sobre pokémons. Abraços. E aqui tem uma série de falácias lógicas, né? É o ataque ad hominem, do tipo envenenando o poço, para tentar desacreditar tudo que o Leon e a Nilce possam falar sobre esse assunto. Há também um apelo ridículo, né, ao mencionar a Academia de Viridian, que é a Academia dos Pokémons, como se essa fosse a formação do Leon. E novamente ela usa uma falsa atribuição, que são os cursos de História e Ciências Políticas, como se nesses cursos se defendesse que o nazismo é de esquerda. Depois, por fim, atenciosamente, Ilse Figueira. O fato do Nando Moura ter citado esse texto como se fosse uma legitimação daquilo que ele quer dizer demonstra a falta de critérios do Nando Moura. Ele cita autores revisionistas que não têm nenhum tipo de credibilidade na academia ou nos estudos sobre nazismo e cita uma professora que também não é referência nenhuma nesse assunto, que não tem nenhum tipo de formação específica, nenhum tipo de produção acadêmica teórica sobre o nazismo. E usa esse texto confuso dessa professora como se fosse algo definitivo. Tá vendo, Leon? Olha só alguém que pode te refutar aqui, sendo que não refutou nada, não disse coisa com coisa e não apresentou nenhum tipo de evidência, nenhum tipo de fonte primária, nenhum tipo de autor que é realmente uma autoridade no assunto. Aqui repito, gente, quando você for falar sobre um assunto específico, se você não for uma autoridade naquele assunto, se você não tiver a formação específica, não tiver anos e décadas de estudo sobre aquilo ali, você deve se fiar nos autores que são referência. É só assim que você pode evitar o erro e fazer um papel de ridículo na internet desse modo. Tem pessoas sérias que trabalham com os assuntos, que trabalham com o nazismo e que são as fontes confiáveis. Você pode até questionar essa fonte se você for um pesquisador também e quiser questionar algum ponto específico da obra deles, mas você tem que partir desses autores. Tem uma frase do Hegel que diz o seguinte, que ele conseguia enxergar longe porque ele estava montado sobre ombros de gigantes. E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que se fiar nos grandes autores que trabalham com esses assuntos, não em fontes terciárias, insignificantes, marginais, que são revisionistas e que não apresentam nenhum tipo de coerência com as evidências empíricas, mas sim nos autores que realmente são consagrados e que trabalham com esse assunto de maneira séria. Não dá para se fiar em autor revisionista só porque aquilo reforça a sua opinião e não dá para citar uma professora desconhecida, que não é formada em história, que não é formada em algum campo que trabalha com esse assunto, só porque ela é uma professora. Então não dá, gente. Eu quero saber se vocês viram essa postagem do Nando Moura, esse texto da professora Ilse, e o curioso também é que depois o Leon comentou nessa postagem do Nando Moura, dizendo como o Nando Moura estava atacando gratuitamente o Leon e a Nilce desde então, né, desde aquele período lá. Inclusive, essa resposta do Leon teve mais curtidas do que a própria postagem do Nando Moura. O que aconteceu? O Nando Moura apagou o comentário do Leon. Ou seja, é alguém que não está disposto a ouvir o contraditório. Ele simplesmente não consegue dialogar com as pessoas. Se a pessoa vem lá e mostra coisa ali, ou ele ataca essa pessoa de maneira violenta, muitas vezes, né, com xingamento, com agressões verbais, mandando sua tropa para atacar a pessoa, ou ele prefere apagar e fingir que não existe. Eu quero saber se vocês viram esse caso ontem, se vocês acompanharam isso. No Twitter estava todo mundo discutindo isso. Deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!